Depois de muito tempo de espera, eu finalmente estou aqui para defender a mão roxa. Uma das mãos que eu gosto bastante em Pop Playtime, só que infelizmente a mob estragou ela inteira. Então hoje eu, Rodrigo Oliveira, estou aqui para falar sobre a mão mais esquecida e injustiçada de Pop Playtime. Bom, vamos lá. Em Pop Playtime capítulo 3, parte que estamos na estação de gás da Playtime, a gente tem que fazer um pequeno puzzle, né, da bateria para abrir essa porta para a gente conseguir desbloquear a tão aguardada mão roxa. E galera, a mão roxa, pra quem não sabe, o poder dela, né, que vai mostrar aí agora, né, basicamente você consegue dar um super salto, né, ó, que vai dar aí agora. E cara, é muito louco, tipo, a maioria das pessoas podem achar básico, mas é muito legal, cara. É uma mecânica que é bem divertida aí e que com certeza é uma melhor, né, do que uma certa mão chamada Omiri Head. E bom, e agora que eu já falei em qual capítulo que a mão roxa aparece e quais são os poderes que ela oferece, bora falar sobre as coisas positivas dela. E bom, galera, uma coisa muito boa da mão roxa é que eu arrisco dizer que ela é uma das mãos mais divertidas de se usar em Pop Playtime, já que em Pop Playtime capítulo 3 mesmo, tem muita plataforma pra se usar com a mão roxa, tem muito puzzle pra fazer com a mão roxa, e isso é incrível. Até na batalha final do Catnap, a gente tem que usar a mão roxa pelo menos ali umas 7 a 10 vezes, e isso torna essa mão muito boa no capítulo 3, né? Porque a gente tem que usar ela toda hora e não cansa, tipo, é até que divertido você ficar pulando, sabe? Indo em cima das coisas e tudo mais. Mas a partir daqui agora só vai ter as coisas paias, então bora lá. Bom, em Pop Playtime capítulo 4, nem vou colocar a gameplay do capítulo 4, porque tipo, quase ninguém usa a mão roxa, porque no capítulo 4, rapaziada, pra quem não sabe, a mob do nada resolveu só esquecer da mão roxa. Tipo, a um ponto que se a gente usa a mão roxa umas 3 vezes no capítulo 4, ainda é muito. E tipo assim, eu até entendo, essa mão teve o seu destaque no capítulo 3 e ela vai perder um pouquinho pra introduzir a nova mão. Mas, gente, pelo amor de Deus, a nova mão introduzida no capítulo 4 foi uma mão que nem poderzinho tem, velho. A Omiri Head nem tem poder. E pra piorar, os caras teve que rebaixar quanto a mão roxa, quanto a mão da pistola, só para introduzir uma mão que literalmente só abre porta. Coisa que até a mão azul e a vermelha padrão faz. E cara, o que mais me dói é saber que eles fizeram tudo isso só pra introduzir uma mão que só abre porta, velho. Sabe o que é o pior, gente? É que não acaba por aqui. Que no próximo capítulo, depois do capítulo 4, só piora as coisas. Vamos lá, galera. Pop Playtime capítulo 5, infelizmente, pra piorar mais ainda a situação da nossa queridíssima mão roxa, a gente nem usa ela. Bom, então vamos lá, rapaziada, e pra piorar mais ainda a situação da nossa queridíssima mão roxa, e em Pop Playtime capítulo 5 a gente nem sequer pega a mão roxa. Pra quem não sabe, o destaque no início do capítulo inteiro, tá, de Pop Playtime capítulo 5, é só sobre a mão azul e da Omiri Head. É claro, a gente tem quanto a mão roxa, quanto a mão da pistola no nosso almanaque de Greg Peg, mas a gente nem precisa usar, já que a própria Mob Entertainment não quis. E assim, eu até entendo o fato que a mão roxa teve 2 capítulos para mostrar o seu potencial, mas cara, não gostava nada colocar só um negocinho ali pra usar com a mão roxa, gente. Porque também é brincadeira, né? A gente ter a mão roxa aí, junto com a mão da pistola, e a gente só ter que usar só a Omiri Head. Olha, eu sei que a maioria das pessoas vão falar: mas Rodrigo, aí é os laboratórios e os laboratórios não usam esse Backpack que a gente pegou, usam mais os tecnológicos, como por exemplo a Omiri Head. Tenho que concordar que sim, mas o problema é que vai me dizer se a mão roxa não é tecnológica não. Galera, sabe por que eu odeio tanto assim a Omiri Head?
E bom, galera, para quem nunca jogou Pobre Time capítulo 5, eu vou dar uma breve resumida do que tá acontecendo aí. Basicamente, o Huggy Wuggy tá vindo atrás da gente e a gente pegou esse elevador para fugir dele, né? Para ele não nos eliminar. E aí, a gente tem que olhar para cima para tomar cuidado para não levar um tapão do Huggy Wuggy. Beleza, até aí tudo bem, certo? É aí que está o plot twist, porque quando a porta abre, olha só que aparece um escaneador da Omni Red. E logo em seguida o Huggy Wuggy pega todo o nosso estoque de Greg e a gente acaba continuando o capítulo sem a mão roxa, sem a pistola e sem a Omni Red. Eu até sei o que os fãs da Omni Red vão falar agora pra mim. Rodrigo, a culpa inteira foi do Huggy Wuggy. Sim, realmente, mas o player poderia ter esperado mais um pouco, que o elevador iria cair de qualquer jeito e a gente ainda estaria com os Wreckpegs. Com tudo isso que eu falei agora, a gente percebe que quanto o capítulo 4 quanto o capítulo 5 já queriam tirar a mão roxa da jogada. E galera, isso é muito triste, velho. Porque quanto a mão roxa, quanto a mão da pistola poderiam ter um potencial muito, mas muito bom. Que infelizmente eles teve que partir para vir as novas mãos. E bom, galera, é basicamente isso o vídeo, tá? Eu basicamente queria aproveitar, né, para fazer um vídeo falando, né, sobre, né, tipo, o que a Mob fez com a mão roxa, né, e tudo mais. Eu acho muito paia, já que como que eu falei, a mão roxa, ela pra mim, tá, pelo menos, ela é uma mão muito legal de se usar. Tem uma mecânica bem divertida, bem legalzinha e tudo mais, né? Tipo, nem mesmo o capítulo 3, né? Que foi o capítulo que apresentou essa mão pra gente, ainda tem poucos lugares pra se usar. Tipo assim, na parte da escola, por exemplo, a gente não usa a mão roxa, a gente usa mais a verde, né? Porque a gente também tem que usar as outras mãos. Mas, bom, de qualquer forma, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Deu um pequeno trabalho pra fazer, né? Que eu tive que editar as fotos, as músicas e até a gameplay. Então, quem puder ajudar deixando o like, muito obrigado. E comenta aí qual que é a sua mão preferida de Pop Playtime. E se vocês querem que eu faça um vídeo falando e tentando defender outra mão aí, né? Eu tô a fim de fazer tipo, o mesmo vídeo que nem esse, só que dessa vez com a mão verde, né? Porque tem muita coisa pra falar sobre a mão verde, já que ela tá desde o capítulo 2 até o finalzinho do 3, né? Então eu quero fazer, mas eu quero ver se vocês gostaram desse tipo de vídeo. E é isso aí, rapaziada. Eu tô indo, se cuidem, beba água e não esqueçam de colocar o comentário criativo. Falou, rapaziada. Tchau, tchau. Tamo junto e é nóis.